Graças a Deus, igreja, amém? Glória a Deus, que bom que você veio, que bom que você está aqui nessa noite, que bom que a gente vai poder partilhar essa noite cheia do Espírito Santo, e eu creio que Deus ainda vai fazer muitas coisas. E você que está aqui nos visitando nessa noite, seja muito bem-vindo, não é? A nossa igreja é mais do que um lugar para você frequentar, é uma família para você pertencer. Por isso a gente te convida para mergulhar de fato na cultura da nossa igreja, participar de um grupo de amizade, participa da vida da nossa igreja, que eu tenho certeza que você vai experimentar um tempo de crescimento maravilhoso na presença do Espírito Santo, amém? Queridos, dia 28/11, nós teremos aqui, dia 28 desse mês, a palestra do Novembro Azul. Então você, homem, cadê os homens da igreja? Ah, vocês aprenderam, né? Que o primeiro gritinho foi aí depois eu falei, não, irmão, que isso, engrossa essa voz. Em nome de Jesus, hein? Os homens da nossa igreja, dia 28 de novembro, pastor Alexandre está aqui, ele está fazendo as inscrições ali, não vamos cobrar valor nenhum, mas a gente vai ter aqui uma palestra maravilhosa, e depois a gente vai ter aquele momento de mesa, de conversa, para a gente comer junto, para a gente conversar, para a gente se conhecer. Então participe aqui no dia 28 de novembro com a nossa igreja, vai ser um tempo maravilhoso, amém? Amém, gente? Você está empolgado para ouvir a palavra de Deus essa noite? Glória a Deus! Então vamos abrir a Bíblia comigo, aleluia, no livro do profeta Isaías, capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu gosto de gente que já se empolga com o pastor falando a referência bíblica. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 1. Diz assim o texto, se você ainda não achou, a gente já está projetando ele ali no nosso telão. Diz assim o texto: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, humilhou nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos. Aleluia, feche seus olhos. Espírito Santo, nós choramos, ó Deus, nessa noite. Fala conosco, Jesus. Somos filhos teus, Jesus. Somos herança tua, somos resultado do seu sacrifício na cruz. Por isso, fala conosco. Ministra aos nossos corações. Enche-nos do teu Espírito, ó Deus. Dá-nos graça, favor e alegria no teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar.
Nessa noite nós vamos falar um pouco a respeito desse texto profético do profeta Isaías. E eu quero começar esse texto com uma pergunta, e eu preciso que você seja muito sincero ao levantar a sua mão, e eu creio que quando você olhar para a pessoa que está do seu lado, essa pessoa vai estar levantando a mão também. Nessa noite aqui, quem tem medo do escuro? Vamos lá, levanta a mão. Deixa eu ver quantos mentirosos tem nessa igreja nessa noite. Amém? Porque você fala que você não tem medo do escuro, você não levanta a mão nesse momento. Mas quando você apaga a luz do seu quarto à noite, você corre para a cama com medo para não dar tempo do demônio pegar no seu pé, até você cobrir seu pé. Você está no escuro, a cortina da sua casa está mexendo, você acha que está entrando uma gangue na sua casa, porque o ser humano, ele não foi feito para morar no escuro. O ser humano, ele não foi feito para viver em escuridão. O ser humano, ele não foi feito para habitar em ambientes de escuridão. Então o profeta Isaías, que é um profeta extremamente messiânico, talvez o maior profeta do Antigo Testamento, é um profeta em que a sua mensagem aponta para a realidade do Cristo, para a realidade da pessoa de Jesus. Ele traz uma realidade de um povo que estava sendo humilhado, de um povo que estava sendo escravizado, de um povo que estava sendo destruído, de um povo que estava passando por momentos de fato de escuridão. E como eu falei, o homem não foi feito para habitar na escuridão. Dentre todas as coisas que Deus poderia criar primeiro, a sua primeira frase foi: haja luz, porque o homem, ele tem na sua essência a necessidade da luz para que ele possa sobreviver. Isso se aplica à sua vida aqui na terra, isso se aplica à sua vida espiritual, isso se aplica a todas as áreas da sua vida. Nós não fomos feitos para a escuridão. Nós não fomos feitos para sermos escravos da humilhação. Nós não fomos feitos para sermos escravos de uma doença. Nós não fomos criados para sermos escravos de uma traição, de uma situação ou de uma depressão. Mas fato é que algumas coisas acontecem na nossa vida, e talvez seja o resultado dos nossos erros, dos nossos pecados, ou talvez sejam algumas estações na nossa história em que a escuridão chega, e ela é inevitável. Existem momentos na nossa história em que o luto chega, e ele é inevitável. Existem momentos na nossa história que a dificuldade bate na nossa porta, e elas são inevitáveis. O fato é que Isaías está profetizando para algumas nações que estão vivendo uma estação em que todos nós em algum momento da nossa vida passamos, em que nós entramos em um lugar obscuro, seja dentro da nossa mente, seja dentro de um relacionamento, seja na nossa saúde física, seja no nosso ministério, seja na nossa casa, seja nos nossos negócios. O fato é que a vida, ela não é só feita de flores, não é? Como diz o ditado, a vida é fácil, e ela muitas vezes se apresentam como estações de dificuldades. Isaías está trazendo aqui a realidade de nações humilhadas, de nações estarrecidas, de nações destruídas, de nações acabadas. E nessa noite o Senhor, Ele separou essa noite, te trouxe aqui para trazer uma palavra profética para a sua realidade de escuridão. Isaías tem um povo específico para ele profetizar, Isaías tem um povo específico para liberar uma palavra, mas a palavra de Isaías, ela aponta para uma realidade futura, ela aponta para uma realidade que não estava presa ao seu tempo. Então eu me sinto na autoridade nessa noite para usar das palavras do profeta, para ser um profeta na sua vida. Eu vou repetir para você entender. Essa noite o Senhor está tirando as palavras que não são minhas, são de um profeta bíblico e messiânico, para falar algo no seu coração nessa noite. E aqui Isaías apresenta duas realidades
de escuridão, pastor Felipe? Aqui Isaías apresenta primeiro um povo que andava em trevas, porque existem duas realidades distintas, e ele fala primeiro de um povo que anda em trevas, e segundo de um povo que habita nas trevas. Então, talvez aqui nessa noite nós estamos lidando com dois tipos de pessoas. Talvez você é uma pessoa que serve ao Senhor, você é uma pessoa que ama Jesus, mas a estação que você está vivendo é a estação que você está caminhando em trevas. Você está caminhando em dificuldade, você está caminhando em luto, mas qual é a perspectiva de quem anda nas trevas? É que um dia essa estação de escuridão vai acabar, que um dia essa estação de dificuldade vai terminar, que eu estou vivendo apenas um momento, que eu estou vivendo apenas um lapso da minha história. E deixa eu te falar algo, a sua história não será conhecida pelos vales que você passa, mas pelos livramentos que o Senhor te dá. Vou te dar um exemplo. O livro de Êxodo se passa no Egito, poucos capítulos com Deus livrando o povo, e o resto no deserto. Se talvez a gente fosse pegar a maior estação, pastor Vitão, a gente chamaria o livro de deserto, porque o deserto foi a maior parte do livro do Êxodo. O Êxodo, na verdade, é uma pequena porção do que o livro conta, mas na verdade é a história de maior glória do povo. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para falar para algumas pessoas: você está numa estação de deserto, mas o livro da sua vida não será contado pelo deserto, o livro da sua vida será contado pelo livramento que eu te dou. Deus está neste lugar. Deus, há uma graça de Deus nesse lugar, nessa noite. Há uma graça do Espírito Santo nesse lugar. Então a primeira realidade que o profeta apresenta é de um povo que anda em trevas. E presta atenção, porque para realidades diferentes o Senhor tem soluções diferentes. Cutuca quem está do seu lado e fala assim: para realidades diferentes o Senhor tem soluções diferentes. Presta atenção, esse povo que anda em trevas é só uma estação, vai passar, é só uma estação, vai acabar, é só um momento. Eu estou chorando um luto hoje, mas eu sei que o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Esse povo vê a luz. Então presta atenção, porque esse povo que anda em trevas é um povo que não permite que as trevas permaneçam neles. É um povo que entende, há uma estação de dificuldade, mas há um futuro de glória. Então, por mais que eu esteja andando nas trevas, eu ainda consigo ver a luz. E se eu consigo ver a luz, então eu consigo caminhar até ela. Então esse povo é um povo que anda pelas trevas, mas que vê a luz, que sabe que uma hora o sofrimento vai passar. Mas há um outro grupo de pessoas que já passou a habitar nas trevas, porque a pessoa não tem mais depressão, agora é a depressão que tem a pessoa. Porque agora a pessoa, ela não está presa talvez num pecado que ela às vezes consegue se libertar. Não, ela já foi completamente dominada por uma realidade de iniquidade. Então há uma diferença, porque cristãos verdadeiros passam por desertos, cristãos verdadeiros passam por dificuldades. E o que diferencia um cristão verdadeiro de alguém que não é um cristão verdadeiro? Se você vai permitir que as trevas habitem em você ou não. Nessa noite o Senhor mandou dizer para alguém aqui: não faça da escuridão seu deserto. Perdão, não faça da escuridão a sua habitação. Não faça da escuridão a sua morada. Você não nasceu para viver na escuridão. Então sim, é um momento que você quer se trancar no seu quarto, mas não habite no seu quarto. É um momento em que a crise financeira bateu na sua porta, mas não permita que essa crise crie morada no seu coração. Existem pessoas que andam nas trevas, mas existem pessoas que habitam em uma realidade de trevas, e essas pessoas não conseguem ver a luz. Nessa noite o Senhor me trouxe aqui para pregar para algumas pessoas que já estão totalmente acorrentadas pelos poderes de Satanás.
intercessores, me ajudem nesse momento. Satanás já acorrentou a sua realidade, meu irmão, e você não consegue enxergar a prisão que você está vivendo. Presta atenção, porque começou como um momento, mas chegou uma hora que você parou e falou: quer saber? Daqui eu não saio mais. Satanás travou a sua mente para te fazer entender que a escuridão é o seu lugar. Mas como eu já disse, o homem não nasceu para habitar na escuridão. Enquanto eu prego, eu vejo o Senhor libertando algumas pessoas de algumas realidades que têm vivido de correntes. O Senhor já tentou te livrar desse quadro. O Senhor já te arrancou desse lugar, o Senhor já te tirou de alguns relacionamentos, mas você continua voltando para lá. Porque presta atenção, Davi passa por momentos de dificuldades, mas Sansão se deita no colo daquela a quem seria a sua derrota. E há uma realidade diferente entre o homem que passa por uma dificuldade porque errou, porque vacilou, porque era para estar na guerra e estava em casa, porque era para estar fazendo outra coisa e estava olhando para a mulher dos outros, porque não devia fazer isso, mas ele erra e ele entende: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Mas existe uma diferença entre aquele que se deita no colo daquela que ele sabe que tem a intenção de destruí-lo. E você já descansou nessa realidade de escuridão. Você falou: para essa síndrome do pânico não tem jeito. Para o meu vício nas drogas não tem jeito. Para o meu casamento dar certo agora não tem mais jeito. Mas lembra, para cada realidade o Senhor tem uma solução. Para cada realidade o Senhor tem uma solução. Então, aquele que anda nas trevas, ele vê a luz e vai até a luz. É lógico, há uma luz no fim do túnel e você vai até ela. Mas aquele que habita na escuridão, Isaías não diz que eles veem a luz, Isaías diz que a luz resplandece sobre eles. Nessa noite o Senhor está falando com algumas pessoas aqui. Você olha para o alto e você fala: esse socorro que o salmista falou não vem. Você olha para o alto e você fala: esse dia que vai amanhecer não chega nunca. Eu não vejo mais a luz. O Senhor está dizendo: essa é a noite que a minha luz resplandece sobre a sua vida. Uma luz que resplandece é uma luz que vem de uma forma sobrecarregada. É uma luz que vem de uma forma maior do que o necessário. É uma luz que vem para tomar todo o ambiente. Então nessa noite o Senhor visita o seu quarto. Ai, meu Deus. Nessa noite o Senhor visita o sofá da sua casa, que é onde você se senta. Ah, meu Deus. E você faz planos. Essa semana eu me divorcio. Essa semana eu desisto. O Senhor está visitando o seu armáriozinho de remédios lá da cozinha, que você fala: essa semana eu me dou uma dose maior do remédio e aí eu acabo com a minha vida mesmo, porque é dessa realidade eu não saio. Essa é a noite em que a luz do Senhor resplandece sobre as trevas. Essa realidade de morte acaba hoje. Esse desejo de morte acaba hoje. O Senhor vai te mostrar que até no pior dos seus erros Ele está fazendo milagres. E presta atenção. Presta atenção. Porque a primeira coisa que acontece, Vitão, quando a luz vem, é multiplicação. Presta atenção. Resplandeceu a luz, tu multiplicaste a nação. Você está querendo prosperar, meu irmão? Você quer aumentar o seu ministério, os seus negócios? Você quer viver uma expansão?
então busque pela luz do Senhor. Onde a luz, há multiplicação. Depois da multiplicação vem a alegria, presta atenção. É um povo que estava em trevas, mas não é um povo que vê uma realidade mudada, Vitão, ainda não. Não é um povo que vê uma realidade transformada, é um povo que vê a luz e isso basta. O Senhor está movendo corações aqui para você entender. Você ainda não vai ver a realidade mudada, mas você já vai ver a minha presença e isso basta. Você já vai ver a minha glória e isso basta. Esse povo viu uma luz, multiplicou e se alegrou. E aí o texto continua dizendo: porque tu quebraste o jugo da sua carga. Essa é a noite que o Senhor está quebrando todo o jugo do seu coração. O cajado do seu ombro. Cajado fala de autoridade. Existem pessoas nessa noite que estão subjugadas a algumas autoridades malignas. Você se subjugou a uma situação, você se subjugou a um relacionamento abusivo, você se subjugou a alguma doença, você se subjugou a alguma coisa. Nessa noite o Senhor quebra essa autoridade sobre a sua vida. E a vara do seu opressor, vara fala de correção, de castigo. Tem pessoas nessa noite que estão sendo castigadas por uma realidade. Essa realidade está te ferindo. Essa realidade está fazendo você se cortar para ver se você sente alguma coisa. Essa realidade está acabando com você, mas nessa noite o Senhor quebra a vara dos opressores. Porque presta atenção, todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo manto revolvido em sangue serão queimados, servindo apenas de quê? Ah não, gente, me ajuda aqui. Servindo de quê? Combustível. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Todo ataque de Satanás será revestido em combustível para o seu propósito. Todo ataque do inferno será convertido em combustível para as promessas do Senhor na sua vida. Satanás falou assim: agora eu corto os freios do carro dele, o carro dele vai bater no muro e ele para. Mal sabia ele que ele estava colocando gasolina no seu propósito. O inferno pensou: agora eu paro ele. O Senhor falou: eu pego o ataque do inferno e eu transformo em combustível para o seu propósito. O que te parava vai começar a te empurrar. O que te parava vai começar a te motivar. O que veio para te parar vai te levantar e te colocar no lugar do propósito de Deus. Sabe por quê, Mirela? Porque um menino nos nasceu. Aí você fala assim: mas essa transformação toda, pastor Felipe, por causa de um menino? Você vai ver o opressor a vara do opressor quebrada, o cajado do que me oprime destruído, as roupas dos inimigos queimavam, por causa de um menino? Ah, mas como eu amo Deus dos improváveis. Como eu amo Deus das realidades improváveis. Ah, profeta, é só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, mas tem um menino que nos nasceu, então do lugar improvável vai vir o seu sustento. Ah, Jesus, eu tenho um menininho aqui com 5 pães e 2 peixinhos, mas é um menino que vai alimentar uma multidão. Ah, Jesus, já está morto há 4 dias, não tem mais jeito. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem diria que dos lugares improváveis o Senhor levantaria o escape? Quem diria que dos lugares improváveis o Senhor traria livramento? Ah, como eu amo Deus dos improváveis. Um dia eu fui chorar no monte, irmã Solange, sentado chorando. Aí veio um menino de bicicleta,
bermuda da Ciclone, camisa da Ciclone, boné da Ciclone. Não tem nada contra a Ciclone não, gente. Se fosse hoje em dia, estava com Juliette no rosto, uma caixa de som pendurada no pescoço. Eu falei, Senhor, já estou numa dificuldade danada, ainda vou ser assaltado aqui no monte. Esse menino parou na minha frente e falou assim: o Senhor manda te dizer. Como eu amo o Deus dos improváveis. Como eu amo o Deus dos meninos. Tem muita gente que não é engrandecido porque falta humildade de menino. Ah, meu Deus do céu. Tem muita gente que não é exaltado porque quer ser homem quando Deus quis ser menino. Ah, meu Deus do céu. Tem muita gente que não recebe a provisão do Senhor porque quer se exaltar, porque quer se achar melhor do que os outros, enquanto Deus se fez menino. Ah, como eu amo quando as pessoas falam assim: mas você é pastor, você é um menino. Eu vou falar: ah, mas um menino nos nasceu. Mas Samuel tem 7 fortes aqui dentro de casa. Eu quero um menino do pasto. Mas Samuel tem mais gente mais capacitada. Eu quero um menino do pasto. Nós servimos ao Deus dos pequenos, nós servimos ao Deus dos meninos, nós servimos ao Deus dos humildes. Porque Ele resiste aos soberbos, mas exalta os humildes. Então você olha uma luz que brilha, que derruba inimigos, e você fala: vai vir um exército de guerra. Aí não, é um menino. Você olha os inimigos sendo subjugados e você pensa: vai vir aí uma legião de soldados. Não, é um menino. Esse menino nasce, ele cresce, exerce o seu ministério, e ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Você quer a solução para as questões que você está passando na sua vida? Um menino nos nasceu. Ele é a luz que resplandece sobre as trevas, e as trevas não puderam resistir a ele. Presta atenção. Um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Agora olha isso aqui, porque eu falei que o povo viu a luz, mas não viu a transformação. Então o menino nasceu, o filho se deu, o governo está sobre os seus ombros, a realidade já está montada. E Isaías, ele está falando do futuro já no passado, não é? O filho não nasceu, o filho não deu ainda, o menino não chegou ainda, mas ele usa uma palavra, na verdade 2, no futuro. Presta atenção: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, já é nosso, já está gerado em nós, já está dentro de nós. O menino que veio de Deus, o Filho de Deus, já habita dentro de nós. Agora presta atenção, que o governo estará sobre os seus ombros. Porque uma coisa é você viver a realidade de Cristo sendo gerado dentro de você, mas para Ele governar sobre a sua vida é um processo. Tem muita gente que tem Cristo gerado, mas não tem Cristo governando, Vitão. Você já gerou Cristo, você é salvo, você ama Jesus, você vem na igreja, você é gente boa, você paga seus impostos direitinho, você é top, você dá dízimo, você é legal pra caramba, e você é muito bom. Mas a hora das decisões que você tem que tomar, não é o governo de Jesus que está. Então presta atenção: é possível que o menino seja gerado, mas o governo ainda não. É possível que o menino já esteja gerado, o filho já esteja aí dentro, mas o governo ainda não, porque na hora de sair da sua casa você não quis saber se era Jesus que estava mandando ou não. Porque na hora de abrir sua empresa ou de fechar sua empresa, você não perguntou se era o que Deus queria para a sua vida ou não. Porque na hora de começar esse relacionamento, você só começou mesmo, conversou no WhatsApp um pouquinho, achou maneiro, gostou, vamos embora. Aí ele fala: agora Senhor, muda esse homem, Pai. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar.
O menino pode ser gerado, mas o governo ainda não. E essa é uma realidade que a gente precisa entender. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu estou com Jesus, está tudo certo. Mas Paulo diz assim, ó, trabalhem a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, eu sou salvo, mas eu estou sendo salvo. No sentido de que o filho já foi gerado, mas o governo ainda está sendo trabalhado. O governo ainda está sendo trabalhado. Então tem gente que vive até numa realidade espiritual, mas ainda não entendeu a identidade de filho. Tem gente que até frequenta a igreja e eu acho que se Jesus volta agora, até sobe, mas ainda não entendeu a realidade de filho que vive. Como assim, pastor? Tem como? Tem. Porque a gente fala do filho pródigo que saiu de casa, mas o que estava dentro de casa e nem vontade de abrir a geladeira ele tinha. O Senhor está falando para algumas pessoas aqui nessa noite, você está na casa, mas você ainda não entendeu o acesso que você tem dentro da casa. Mas Senhor, eu te sirvo, porque essa realidade de miséria, Senhor, eu te sirvo, porque essa realidade ruim, porque você ainda não entendeu o acesso que você tem das coisas em mim. Porque o filho já está aí, mas falta o governo. Porque o filho já está aí, mas falta a submissão a ele. Porque quando aquele menino volta para casa, o pai faz uma festa, o filho mais velho fala assim, mas pai, eu estou aqui trabalhando, me matando pelo Senhor, e o Senhor não me deu nunca nenhum animal para eu matar, para fazer uma festa com meus amigos. Aí o pai fala assim, meu filho, está tudo disponível para você. E às vezes a gente pede para Deus coisas que já estão disponíveis para nós. A gente que ainda não aprendeu a acessar. Às vezes você está pedindo para Deus, Deus só não está na sua frente, meu filho. É só você aprender a botar o pezinho onde eu coloco o pezinho, a mexer a mãozinha onde eu mexo a minha mãozinha. Porque presta atenção, Deus criou o homem para uma realidade de governo, meu irmão. Deus fala para o homem, governe. Só que o homem entrega o governo para Satanás. Mas quando nós nos voltamos para Jesus e o menino é gerado, o governo está sobre os ombros dele, porque ele vence a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. E se o governo está sobre os ombros de Jesus, ao servirmos a Ele, nós temos acesso ao governo. E nessa noite eu quero te dizer, você pode ser o governante das suas emoções. Você pode ser o governante de algumas realidades que você está vivendo. Você pode ser o governante das suas finanças. Porque tem gente que trabalha e virou escravo do dinheiro. Mas o dinheiro é um ótimo servo, só que é um péssimo senhor. E o dinheiro está acabando com você. O Senhor nessa noite está te dizendo, eu te levantei para uma realidade de governo. O menino nasce, ele já foi gerado, mas ainda não tem governo, porque para chegar no governo precisa de maturidade. Então tem gente que já gerou Jesus, mas ainda não é maduro para acessar algumas coisas. Quantas vezes eu perdi algumas oportunidades na minha vida, pastor Felipe, por falta de maturidade. E o Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite, existem acessos que você ainda não encontrou na minha presença, porque te falta maturidade. Sim, eu gero o menino, mas eu amadureço o menino. Porque lá em Lucas 2 diz que Jesus crescia em graça e em sabedoria. Então sim, Ele é o Deus dos meninos. Sim, Ele é o Deus que levanta os meninos, mas Ele é aquele que dá acesso para os homens maduros, para as pessoas maduras. Então, esse menino agora tem um governo a ser gerado e tem um nome a ser construído. Presta atenção, gente. As coisas que Deus gera em você não serão geradas já para o seu nome ser proclamado, não. Tem gente que mal gerou um menino, já quer ter um nome. Tem gente que mal gerou um menino, já quer ter um ministério de expressão. E aí se rebela contra o pastor, se rebela contra a liderança. Ah, aqui não me dão oportunidade, aqui o negócio é panelinha fechada. Calma!
Deixa o menino ser gerado, deixa o menino amadurecer, deixa o menino entrar em uma realidade de governo, então se chamará o seu nome. Então esse menino é gerado, mas há um processo de maturidade. E esse menino diz que ele é a luz do mundo. Só que o mais interessante é que ele não diz só isso. Lá em Mateus capítulo 4, Jesus ele sai de onde ele está e vai para Cafarnaum. E Mateus, muito inteligente, ele já faz logo a conexão com o livro de Isaías. Ele diz: para que se cumprisse a profecia, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e ao que estava na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então, rapaz, o povo da mídia está esperto, eu nem falei a referência, eles já colocaram ali. Gente, a mídia da minha igreja lê Bíblia. Vocês têm noção disso? Se os músicos lêem Bíblia, irmão, você pode vir para essa igreja aqui. Tô brincando. Amo vocês. Amo vocês. Vocês fazem minha pregação ser melhor. Senão eu perco ele, gente. Pode não. Pode não. E olha a mensagem que essa luz vem raiando. Bota o 17 para mim. Olha essa mensagem que a luz vem raiando. Mateus 4,17. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Próximos versículos. E desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora presta atenção, Vitão, comigo aqui, para a gente não se perder, porque senão eu me perco também, que às vezes o Tico e Teco aqui não bate muito legal. Aí já me perdi. Jesus começa a pregar, e esse é o início da pregação de Jesus. Então Jesus está iniciando algo. Só que às vezes a gente pega o início e a gente torna no destino final, e a gente passa a vida no arrependimento. Não estou falando que você tem que parar de se arrepender, não. Eu estou falando que a gente passa a vida se arrependendo do mesmo pecado, caindo nas mesmas coisas, sendo imaturo para as mesmas coisas, errando nos relacionamentos, errando nas pessoas que a gente conversa, errando nos negócios, e a gente não amadurece, e a gente não entende que a conversão é o começo, o arrependimento é o início, a salvação é a porta de acesso a quê? Ao reino. E o reino tem muito mais para te entregar. É por isso que muitos cristãos não permanecem na igreja, porque não entendem a realidade do reino. Esses dias eu vi um meme na internet que eu achei muito legal. O cara falou assim: rapaz, o pior negócio que inventaram foi o negócio de ser crente. Você não pode beber, você não pode ir numa festa, você não pode fumar, você não pode ter vício, você não pode fazer nada, e ainda corre o risco de ir para o inferno. E essa é a realidade que a gente vive às vezes, que a gente acha que o reino é só se arrepender, se arrepender, se arrepender. Mas volta para o jardim, meu irmão. Quando você volta para o jardim, e o jardim é a realidade do reino, Deus fala para Adão assim: você não come nada, só pode comer dessa árvore. Não. Deus fala para Adão assim: você pode se alimentar de tudo, mas existe uma coisa que você precisa renunciar. Presta atenção, porque no reino nós temos mais a usufruir do que a renunciar. Só que às vezes a gente quer exatamente o que a gente não pode ter. Mas se a gente tirar os olhos desse negócio que a gente tem com aquilo que não pode, e começar a olhar a realidade do reino, a gente vai ver que tem muito mais em Deus do que a gente imagina. Que a sua salvação, que a melhor coisa que você recebeu na sua vida, é apenas o começo de uma vida superabundante que o Senhor tem para você. Porque quando a realidade do reino entra no nosso coração, ela transforma o nosso casamento. Ai, meu Deus.
Quando a realidade do reino entra no nosso coração, ela transforma as nossas amizades. Quando a realidade do reino entra no nosso coração, ela transforma a nossa forma de enxergar o mundo. Meu irmão, quando você pisar na realidade do reino, os frustrados que ficaram lá na porta, só se arrependendo, imaturo, meu Deus. Os frustrados que ficaram só lá, vão falar assim: olha lá, está usufruindo, não pode. Olha lá, Deus está prosperando. Crente pode prosperar sim? Mas crente pode? É porque você ficou na porta, meu irmão. Você ficou na porta de acesso. Agora, se você entra no reino, você vai ver que tem muita coisa de Deus para você. Se você entra no reino, você vai ver que tem estratégia do Senhor para você. Porque os discípulos estavam lá. A gente morreu, ressuscitou, está aqui com a gente, está na mesa. Mas quando Jesus vai para o céu, ele fala assim: tem mais. Tem o meu Espírito para ser derramado sobre vós. Então eu quero te dizer para você acordar para essa realidade que Deus tem mais para você. Só que você precisa renunciar esse erro, esse apego, esse relacionamento, essa forma, esse jeitinho brasileiro que você dá para você ganhar um pouquinho de dinheiro aqui, emitir uma notinha errada ali, fazer um negócio diferente aqui. O Senhor está dizendo para você nessa noite: abre mão disso. Eu tenho mais para você. Entra na realidade de governo. Só que presta atenção, porque Jesus não diz somente eu sou a luz do mundo. Lá em Mateus 5,14 ele diz: vocês são a luz do mundo. Então peraí, Isaías profetiza, e essa palavra se cumpre em Jesus. O menino nasce e ele diz: eu sou a luz do mundo. Mas ele diz assim: eu não quero que essa profecia fique somente em mim. Vocês são a luz do mundo. Então presta atenção, meu irmão. Jesus resplandeceu na sua vida para que você brilhasse na vida de alguém. Você não entendeu? A luz do mundo mudou sua realidade. Não é só para você usufruir dessa realidade, não. É para você impactar a realidade de alguém com a realidade do reino. Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, eu vou mudar a sua realidade. Aquele que está em mim não anda em trevas. Pode vir, está tranquilo. Veio, chegou, está na luz, está confortável, coisa boa, né? Agora, você é a luz do mundo. Senhor, alcança a minha família. Chega na sua família, você briga com a sua tia, com seus primos, Se a luz resplandeceu sobre você, ao sentar na mesa, você é a luz do mundo. E aí, se você pede para o Senhor iluminar a sua família, mas você está roubando dinheiro dos seus pais, seu pai vai falar assim: se esse menino carrega a luz de Deus, então eu não quero. Porque não é só para a luz dele resplandecer, ele nos deu essa missão de brilhar a luz dele para as pessoas. Então, sobre a sua realidade, sobre a realidade da sua família, você é a luz do mundo. Não para que a glória seja sua, não. Fica se achando, não. O pastor falou que eu nasci para brilhar. Calma, alecrim dourado. Calma. É para que as pessoas olhem para você e glorifiquem a Deus. É para que as pessoas olhem para você e falem assim: a luz que você carrega eu quero. É para que as pessoas olhem para você e falem assim: caramba, depois que você entregou seu coração para Jesus, cara, é agradável sentar com você na mesa. Eu sempre falo isso, eu gosto de repetir. Tem gente que fala assim: pastor, estou sendo perseguido porque eu sou cristão. Não, às vezes você está sendo perseguido, você é chato mesmo. Ninguém aguenta sentar com você, que você senta, você quer falar dos outros, da vida dos outros, fofocar. Você quer falar mal, de pastor, você quer falar mal de igreja. Você é a luz do mundo. Em uma realidade de trevas que ainda não foi alcançada, você tem uma missão que é refletir o caráter de Cristo. Porque Ele já mudou a sua história, mas Ele quer usar você para mudar a história de alguém.
Ai meu Deus, existe alguém no seu trabalho que precisa ser alcançado pelo Evangelho. Existe alguém na sua casa que precisa ser alcançado pela luz de Cristo. E é você que vai brilhar na sua casa. Eu já vou encerrar nessa noite. Eu queria que a gente apagasse todas as luzes aqui do templo. Tem como? Galeria, tudo. Vamos apagar tudo. Eu sou o único pastor que te encoraja a pegar seu celular. Pega seu celular aí. Pode apagar esses movies aqui também. Vamos deixar uma realidade de escuridão. Apaga a cabine aí também. Fica no escuro aí, pessoal. Fica no escuro, isso. Pode apagar aqui, pode dar blackout aqui, tudo. Pode, eles vão se virar na transmissão. Eu vou botar a luz na câmera, vai ficar bom. Os adolescentes separam. Em nome de Jesus. Essa era a nossa realidade. Escuridão. Essa era a nossa realidade, mergulhada nos nossos pecados. Essa era a nossa realidade, mergulhada nos nossos erros. Essa era a nossa realidade, mergulhada na depressão, mergulhado numa crise financeira, mergulhado em um diagnóstico médico. Mas a palavra do Senhor diz que o povo que estava em trevas viu uma grande luz. E presta atenção, agora você vai usar seu celular. Pode abaixar um pouquinho a luz que está neles. E agora, essa luz diz assim, ó: vocês são a luz do mundo. Levanta, levanta, levanta. Você é a luz do mundo. Você é capaz de mudar a realidade de escuridão da sua casa. Você é capaz de mudar a realidade de escuridão dos seus negócios. Você é capaz de mudar a realidade de escuridão dos ambientes obscuros. O Senhor te chamou para resplandecer a sua luz. Faça assim agora comigo, assim, ó. Deixa Ele brilhar no seu viver. Deixa Ele brilhar na sua vida. Porque Ele é a luz do mundo, mas você vai ser a luz na sua casa. Porque Ele é a luz do mundo, mas você vai ser a luz na sua faculdade. Poxa, pastor, na minha faculdade não tem um culto. Faça você o culto. Ele é a luz do mundo, mas você vai ser a luz no ministério de alguém que está caído. Ele é a luz do mundo, mas você vai ser a luz numa realidade do seu trabalho. Você é a luz na realidade da dificuldade. Você é a luz ao visitar um hospital e colocar a mão sobre um doente. Você é a luz ao abraçar alguém que já desistiu do seu casamento. Você é a luz ao abraçar alguém que está agarrado nos vícios. Você é a luz ao orar por alguém que está em depressão. Você é a luz do mundo. E se coloque de pé no seu lugar nessa noite. Aleluia!